Boa noite, boa noite, boa noite. Que maravilhoso. Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira. Esse encontro e esse reencontro marcado para todos nós. Gostaria desde já, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de mais um programa. E você está no programa Espírita, da Juventude Espírita, o Espiritismo de jovem para jovem. Agora, todas as sextas-feiras, estamos na segunda sexta-feira do nosso programa. E será muitas e muitas e muitas sextas-feiras esse nosso reencontro. Agradecer aos nossos parceiros, a todos eles, Canal Seridó Espírita, TV7, Rai TV, Espiritize, e tantos outros parceiros, a Rádio Estação da Luz, e tantos outros parceiros que estão conosco. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. A nossa família Obreiros, a nossa família Crenorte e a nossa família Movimento Espírita do Rio Grande do Norte e de todos os estados deste nosso querido país. Nesta noite, nós temos convidados especiais. E eu gostaria, primeiramente, de convidar ele que se produziu o dia todo para nós. Ricardo, por favor, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite, gente. De novo com essa história, Oliveira, pelo amor de Deus. Rapaz, você tá lindo, cara. Que bom. Eu acho que tua mãe, por isso que tua mãe deixou tu sair de casa hoje. Tá demais. Muito obrigado, cara. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. É mais uma felicidade, mais um dia de alegria estar com você. E agora nós vamos trazer uma convidada especial diretamente de Minas Gerais. Valéria, mais uma jovem que está conosco, integrante ao nosso grupo. Valéria, seja bem-vinda. Apresente-se ao nosso público, Valéria. Olá, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos que estão presentes. Meu nome é Valéria. Eu sou da Mocidade Espírita Jovem de Arimateia, que fica em Timóteo, Minas Gerais, né? Eu tenho 20 anos e estou aí para ajudar no que for preciso e também para aprender muito. Seja bem-vinda, Valéria, essa terra de gente linda, que é o nosso Rio Grande do Norte, né? Você tira pela tela, né? Dá para ver. Então, é com felicidade que recebemos vocês, minha linda, e que Jesus nos abençoe e que possamos trilhar vários caminhos por muitos e muito tempo. Seja bem-vinda. Assim obrigada. Seja bem-vinda a esse grupo de juventude que tem a responsabilidade de levar um pouco da doutrina espírita a todos aqueles que alguns já conhecem, outros ainda não, mas uma sementinha plantada em um coração é o nosso objetivo. Plantar a semente em um coração já foi o objetivo atingido. Muito obrigado, Valéria. E nós vamos dar sequência. Hoje nós temos um tema maravilhoso. Hoje nós vamos falar de mocidade, de adolescência, de juventude, né? Mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês. Porque um dos maiores presentes e mais preciosos que Deus nos concede é o tempo. É Ele, o tempo, que apresenta todas as nossas dúvidas e todas as nossas incertezas. Mas também é Ele, o tempo, que nos traz todas as respostas e as soluções para os nossos problemas. Meditemos nisso. Meditemos no gasto excessivo de forças em que empenhamos levianamente no trato com assuntos que muitas vezes não nos fazem tanto bem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas, por meses, por ano, e muitas vezes carregamos muita coisa no nosso íntimo sem necessidade.
O que os outros pensam, aquilo que os outros pensam, é a ideia deles. Nós temos que ter essa consciência. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir a interpretação que são capazes deles diante da vida. Ninguém é obrigado a pensar como nós. Ninguém é obrigado a aceitar o que nós pensamos. E nós compreendemos bem isso. Tem diferença você... a maneira que um indígena, por exemplo, olha para a vida é para um cientista. São maneiras totalmente diferentes de olhar para a vida. Então, o que os outros pensam a nós também não interessa. De maneira nenhuma, porque nós não podemos imprimir na mente o que queremos. O que os outros falam, a palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que pertence a eles. Expressam-se como podem e comentam as ocorrências de acordo com o entendimento e conhecimento deles. Efetivamente, é nosso dever cultivar essa amizade, respeitando, compreendendo. Contudo, não dispomos de meio para interferir nas manifestações pessoais deles, dos nossos entes queridos, por exemplo, e de todos aqueles que nos cercam. Então, é bem interessante quando nós vamos falar da vida, da convivência, das experiências que cada um enfrenta. E quando se trata de adolescência e juventude, eu vou iniciar com vocês aqui uma conversinha para que a gente possa entender, já partindo dessas reflexões, quais são os desafios enfrentados pelos adolescentes e também pelos jovens na família e na sociedade. Como você é convidado especial, Valéria, eu quero bem a ti, eu vou começar contigo. Por favor, Valéria. Bom, Oliveira, que honra, né? Esse assunto, realmente, Ricardo, nós vamos ter um pouco de trabalho, né? Que, na verdade, o grande dilema do adolescente, né? Quais são os limites, né? Até onde eu posso ir e quais são as minhas possibilidades, né? Então, nessa fase da adolescência, né, do término da infância, esses indivíduos, né, nós mesmos nos apresentamos ingênuos, né, puros na acepção de desconhecimento dos erros, mas nem sempre o são em profundidade, né? O espírito que habita nesse momento é viajor de longas jornadas, sucessivas experiências, e nem sempre, né, se desincumbiu com o valor que seria esperado. Mas tem muitos ainda débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Por isso, né, Oliveira e Ricardo, a gente entende que é necessário e indispensável a educação em um sentido mais amplo, né, nessa visão da pluralidade das existências, né? Se as vidas são plurais, então nós também somos plurais. Então, nós somos resultados de diversas experiências, né? E carregamos conosco as consequências positivas e negativas. Então, o evangelizador e o pai precisa dessa atenção, né? Da maneira que as coisas ilícitas ou lícitas têm que ser pontuadas para aquisição de novos valores, para o indivíduo aprender como vivenciar essa nova experiência, né? Maravilhoso, maravilhoso, Valéria. Obrigado. E você, Ricardo, nesse primeiro desafio, o que é que você acha? O que o jovem, o que o adolescente enfrenta na família e na sociedade, meu filho? Diga aí. Concordo com o que Valéria disse. Você lembra que nós fizemos um programa que era os jovens e a casa espírita, e nós debatemos... Vamos falar sobre isso, Então, analisando, trazendo mais para o contexto da sociedade mesmo, analisando o mundo atual, principalmente, podemos identificar variadas mudanças em um curto período de tempo, em curtos espaços de tempo, justamente por conta do avanço da tecnologia, do avanço econômico, político, enfim. E são esses fatores o que traz fortes impactos nas vidas das pessoas e principalmente nas dos jovens, sendo cada vez mais atingidos na sua forma de socialização,
na relação que estabelecem com a educação e muitas vezes o trabalho. Não podemos esquecer dessa realidade onde muitos jovens, por falta de condição financeira, ajudam seus familiares e têm que assimilar o trabalho com o estudo, no seu modo de vida também, nos seus pensamentos, sobretudo por estarem ingressando nessa vida adulta, por estarem saindo dessa fase da infância, como Valéria bem falou, onde cada vez mais aumentam suas responsabilidades e também aumentam suas cobranças. E, por consequência, muitos adolescentes perdem a ideia de que são responsáveis pela sua própria história, que faltam-lhe perspectivas para o futuro. A falta de apoio que encontramos em diversos casos dentro das nossas casas, não no meu caso, mas no contexto geral do adolescente, tem suma importância no modo em que o seu filho ou a sua filha se portará, se apresentará diante da sociedade. A falta de compreensão dentro dos nossos lares, no contexto das escolhas pessoais, o controle excessivo dos pais acreditando que seria um melhor método educacional, entre outros fatores que geram temas dos quais já debatemos em outras temporadas, em outros programas, como transtornos de ansiedade, complexos de inferioridade. São esses problemas que encontramos na adolescência, no mundo atual, esses que afetam diretamente no momento de escolhas importantes para o nosso futuro. Vale relembrar, já que entramos nesse contexto histórico e no contexto social, que esses transtornos mentais sempre existiram, porém, por falta de compreensão e de oportunidades para debater, foi deixado um pouco de lado por um tempo, e começamos aos poucos agora a ter maiores atenções neste mundo psicológico. Na antiguidade grega, por exemplo, esses casos tinham um caráter mais mitológico, consequentemente se misturava mais a normalidade. Se eu não me engano, entre os séculos 17 e 18 também eram mais assimilados às influências demoníacas, a esses transtornos mentais. Porém, com o avanço da tecnologia, principalmente da medicina também, e iniciativa para debates sobre essas temáticas, temos uma maior compreensão, mesmo que seja mínima, porém estamos avançando nesse contexto. Então, é preciso trazer como contexto histórico esses casos, pois muitos adultos e idosos afirmam que isso não existia no nosso tempo, isso é frescura dos jovens da atualidade, porém eram assuntos que simplesmente jogavam-se para debaixo do tapete justamente por não terem definições tão precisas diante dessa realidade. Então, outras dificuldades que encontramos é a introdução dos jovens, como o senhor Oliveira falou, o jovem Oliveira falou, no contexto religioso, onde esse programa, por exemplo, uma iniciativa para mudar essa visão, mudar essa perspectiva. Porém, temos a consciência que ainda não é a realidade para muitos, não é a realidade para todos os jovens do Brasil, no mundo em geral. Muitos adolescentes acreditam, falo isso por ter amigos que relataram isso em uma conversa besta no colégio, enfim, que por falta de instrução e inserção, acreditam que frequentar uma religião é somente ir em uma casa, ir em uma igreja, sentar, ver um palestrante jogar palavras ao vento e voltar para os seus lares, assim, não compreendendo o verdadeiro sentido das palavras que são expostas naquele local. São essas palavras que influenciam principalmente na construção do ser. E, além disso, ainda no contexto religioso, muitos jovens não têm oportunidade para trabalhar em suas casas, justamente por conta dos mais experientes acreditarem que não têm capacidade, não têm maturidade suficiente e poderão trazer prejuízos para casa. Porém, como já debatemos, os adolescentes têm muito a acrescentar nesse contexto. Então, estudos também comprovam que muitos adolescentes, além de lidarem com o aparecimento de diversos sentimentos ainda nessa fase, devem também compreender os talentos adormecidos no espírito,
Eis aí novamente a importância da religião, do autodescobrimento do ser, pois, caso contrário, podemos assimilar o alto índice de suicídios nessa faixa etária com essa realidade. Muitos jovens se perdem no caminho por não saberem da sua capacidade total para enfrentar os desafios da vida. Então, são por esses e outros fatores que muitos da nossa idade se perdem nesse caminho, justamente por apresentarem essa fragilidade de sua fé nos momentos difíceis da vida. Logo, devemos trabalhar, né, Oliveira? Oliveira e Valéria. Maravilhoso, Ricardo. No lar, como você bem falou, é um desafio mais enfrentado pelo adolescente, pelo jovem, é justamente o apoio do pai. O apoio do pai nos seus ideais, nas suas ideias, naquilo que ele tem como objetivo para a própria vida. Porque muitas vezes o pai ou a mãe ou a família passa a acreditar que não é bem aquilo que deve ser para ele. E é complicado você enfrentar uma situação dessa no próprio lar. Na sociedade como um todo, gera também desafios nas convivências, porque você sai para o mundo em adolescente, muitas vezes numa educação tolhida, e você vai lidar com a imensidade de mentes da sua idade, pensamentos diferentes, ideias diferentes, e no contexto religioso, muitas vezes, eu costumo dizer que as pessoas há mais tempo no Espiritismo esquecem-se que também chegaram por lá jovens, ou também tiveram juventude, né? E tudo aqueles que eles pensavam que eram capazes de construir, os jovens de hoje também pensam, é lógico, né? E como bem Valéria colocou, Ricardo, a gente passa a ter a ideia que o adolescente, o jovem, é aquela criatura ingênua, inocente, mas, na realidade, a doutrina espírita nos convida a ter um olhar mais profundo para o ser como viajor do tempo, que carrega consigo arquivos, aquisições, virtudes e imperfeições. Imperfeições que precisam ser trabalhadas, estruturadas no ser para ser mudadas, modificadas para melhor, e virtudes e habilidades que precisam ser aproveitadas. Então, nós precisamos ter, enquanto adultos, vamos usar esse termo, porque eu sou jovem, como você bem falou, estou com 30, né? Então, nós que aqui estamos, nós precisamos ter uma consciência plena do valor daquele mais jovem, do valor daquele adolescente. E precisamos ter uma compreensão da maneira como ele olha para a vida. Então, eu vou perguntar novamente a você, Ricardo, depois Valéria dá sequência, viu, Valéria? Combine conosco aí. Qual o olhar, afinal, que o adolescente tem para a vida? Qual o olhar do adolescente, do jovem para a vida como um todo? Bom, Oliveira, no início dessa adolescência, costumamos acreditar em uma vida que parece tudo ser fácil, que conseguimos conquistar tudo, conseguimos conquistar todos os objetivos com tranquilidade, justamente por não ter essa experiência de vida, nessa existência, na verdade, pois, como Valéria bem colocou no início, trazemos uma carga de outras vidas, como dando continuidade, como também por estar saindo de uma fase que tínhamos praticamente tudo nas mãos, não nos preocupávamos com responsabilidades e principalmente com a variedade de sentimentos que surgem nesse tempo. O adolescente, em geral, costuma ver o mundo um mundo com olhos de entusiasmo, com a ansiedade nos padrões normais, como um meio impulsionador. E um grande exemplo disso é a experiência batizada como Cápsula do Tempo, onde, se eu não me engano, Caio Feijó, mestre da psicologia de infância e adolescência, baseou esse trabalho recolhendo redações de adolescentes no início dos anos 2000, e ao abrir, depois de um certo tempo, percebeu que as estruturas apresentavam certos padrões, entre eles estava a projeção de um futuro distante,
o qual crianças de 15 ou 16 anos já estavam projetando suas vidas para quando tivessem 25, para quando tivessem 30, já planejavam os nomes de seus filhos, o trabalho. Então, outro fator importante é que nunca listamos as dificuldades que encontraremos na caminhada ao analisarmos esse futuro, retomando, justamente por acreditarem que tudo será fácil, apenas colocamos as grandes conquistas, fator que provoca um choque de realidade de acordo com o tempo, né? Outro ponto interessante é que nossas visões, nossos projetos para o futuro mudam repentinamente de acordo com os nossos sentimentos. Uma hora construímos paisagens perfeitas, contudo, nada em definitivo. Noutra hora, planejamos paisagens de imagem pessimista, na verdade. Tudo depende, na verdade, do tempo que paramos para encarar essa reflexão, o sentimento que estava naquela realidade, naquele tempo. Podemos, então, afirmar que a realidade diante da vida do jovem varia de acordo com esses sentimentos apresentados no momento. Nunca são pensamentos radicais, nunca são pensamentos definitivos, como já diria, eu acho, Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida, sem os altos voos do encantamento, nem os abismos profundos do existencialismo negativo. Ou seja, tudo pode mudar repentinamente no decorrer da caminhada juvenil, se é que podemos colocar assim. Basta saber encarar as emoções presentes perante tal situação, não é mesmo, Valéria? Dando Perfeito, continuidade. Ricardo. Nossa, você tocou num ponto muito interessante. Eu, não sei você, né? Na minha primeira adolescência ali, 11, 12 anos, eu tinha muita intensidade de emoções, né? E eu não percebia que tudo passava, né? As frases de Chico ainda não ecoavam em mim. Eu ainda queria viver aquele momento e o sofrimento parecia interminável, a alegria eu não pensava duas vezes antes de vivê-la. Então, tudo era muito intenso, né? Mas é interessante a gente lembrar que com o andar da carruagem, com o tempo, a gente vai percebendo que esses abismos realmente são característicos da adolescência, né? Os hormônios à flor da pele, e que eles vão passando, apesar de que na vida adulta eles também são vivenciados, né? Então, o adolescente, ele chega nessa descoberta que a vida não é só, né, esses altos e baixos, a vida, na verdade, é o olhar que você coloca para ela, né, o filtro do olhar que você coloca para a vida. E qual é esse filtro, né? Então, a espiritualidade nos convida, né, a olhar a vida como esse conjunto de possibilidades, né? Essa pluralidade de existências, uma única vida ainda tem pluralidade de possibilidades. Então, qual é o olhar que a gente tem tido, né? Vamos convidar o jovem nessa noite a buscar, né? Esse intelecto, essa moral, né? As duas asas aí, para que a gente possa alçar voo. A gente lembrar que não é só, né, esse olhar que é importante para o êxito. Ele é importante para a gente ter esperanças de tentar. Mas claro que a gente pode tropeçar, cair, né? O Cristo nos convida a ter esperanças, mas ele não nos garante assim o êxito sempre, até porque nós somos imperfeitos, né? Então, a possibilidade do erro é grande, né? Mas lembrando que a dificuldade virá, mas o sofrimento, ele é opcional, né? O Ricardo falou de diversas experiências que a humanidade já passou, e que bom que hoje nós temos interpretações para esses sofrimentos, né? E para esses males. A psicologia está aí para isso, né? Então, é bom que a gente enxergue o nosso ser, as nossas emoções, nos acolha, nos respeite nesse processo que é longo, mas que quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente termina, né, Ricardo? Perfeito, perfeito, maravilhoso, Valéria. E é importante as colocações de você, Ricardo, porque o jovem, o adolescente, ele precisa ter a consciência de que, com esse olhar de entusiasmo que ele coloca para a vida, saindo, como o Ricardo falou, eu tenho tudo, o do bom e do melhor, mas de repente eu vou enfrentar uma vida que não me oferece nada.
E esse choque de realidade tem que ser encarado com naturalidade. Não pode frustrar-se, não pode decepcionar-se com a vida ou com os próprios pais, acusando-os de não dar apoio, de não dar o suprimento necessário, vamos usar esse termo, né? Porque o jovem vai encontrar a vida. E quando nós falamos de vida, é ela e nós. Somos nós nela e ela em nós. E não tem bom. Então, é importante, dentro da colocação de vocês, a compreensão de que eu sou responsável pelo meu caminhar. Aí entra a contribuição da doutrina espírita, que nós não podemos esquecer nunca. Vem nos dizer, você não é só isso que você pensa que você é. Mesmo na fase, enfrentando imensos desafios, que pode achar que são destruidores e grandiosos para a sua capacidade, você é capaz. Você é um ser viajante do tempo. Você tem potenciais que desconhece, mas também não esqueça que você tem imperfeições ocultas e que muitas vezes elas podem aparecer para te atrapalhar na caminhada. Então, quando as coisas se apresentam claras, Ricardo, aí o jovem ou o adolescente firma os pés e segue. E é de grande contribuição para a sociedade e para todos nós. O que você acha, Ricardo? Exatamente isso, Oliveira. Assim podemos afirmar que os momentos da nossa existência são proporcionados pela nossa necessidade de aprender, pela nossa necessidade de interpretar o mundo do como ele está. Então, dessa forma, a vida, consequentemente, os desafios ficam mais claros e aquele jovem que sonha, que planeja o seu futuro, finalmente reconhece que é preciso esforço e dedicação para alcançar os seus objetivos na existência, e principalmente sacrifícios, onde muitas vezes temos a oportunidade de optarmos por um caminho mais fácil, que traz prazeres momentâneos, enquanto outras pessoas poderiam ter optado por prazeres duradouros, pelo estudo moderado, pelo autoconhecimento, justamente para conquistar o que realmente almeja para suas existências, não somente para aquela. Em geral, a verdadeira felicidade, um tema que já debatemos nos programas anteriores. Entretanto, algo que é muito comum nessa idade é a pressa para sermos recompensados do caminho pelo qual optamos por investir. Isso por estar acontecendo tantas coisas no nosso cotidiano, tantas coisas no nosso íntimo, que acreditamos que a vida realmente funciona dessa maneira. E aí que entra o papel fundamental dos familiares, como bem Valéria falou no início, como bem falou você também, Oliveira, dos mais experientes ensinarem a esses jovens que tudo projetado tem um sentido na vida, que tudo tem o seu tempo e é preciso que seja respeitado. Pois, caso contrário, muitos sonhos são jogados fora, muitos adolescentes que poderiam trazer grandes feitos para o mundo, arquitetados desde o planejamento reencarnatório, desistam dos seus sonhos, caindo assim em frustrações e no desânimo também. Devemos reconhecer que podemos sim retroceder diante de certas situações, porém, se realmente é o que almejamos, se realmente é o que colocamos como ponto principal para as nossas vidas, não podemos abandonar esse princípio. Se eu não me engano, Luan falou no programa passado uma frase que marcou bem, de Steve Jobs, se eu não me engano, que já falava: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, que possamos discernir o que realmente queremos para a nossa existência, não é o que as outras pessoas supõem ser melhor para as nossas vidas, principalmente os pais, por terem esse maior contato, não decidam pelos seus filhos. Muitas vezes o pai ou a mãe projeta a vida de seus filhos tomando como base o fracasso de certas ambições na vida deles, não respeitando a vontade daquele ser que também apresenta o planejamento reencarnatório, que também poderia mudar a realidade do mundo.
E um ótimo exemplo disso, que também já debatemos resumidamente, é o caso de Marinho, do livro Missionários da Luz, onde, resumidamente, sua mãe, a mãe de Marinho, interferiu no planejamento de seu filho, influenciando-o para o caminho eclesiástico, e por sua vontade não ter sido respeitada e sua conduta de não compreender o real valor da palavra que pregava na igreja, teve complicações durante o seu desencarne. Então, que possamos ter essa capacidade de optar o que é melhor para as nossas vidas e, principalmente, paciência para saber o melhor momento de esperar, o melhor momento de investir a sua iniciativa, a sua força. Maravilhoso, Ricardo. E o interessante é que quando chega nessa fase, ele percebe que a vida não é resolvida num passo de mágica. Que tudo que ele queria, que ele almejava, não aconteceu porque, como ele pensava, não é passo de mágica, não é mar de rosas, é um desafio, tem que lutar, tem que enfrentar-se. E muitas vezes a postura dos pais acabam atrapalhando, como você falou no caso Anacleta, do livro Missionários da Luz. Então, muitas vezes, acaba atrapalhando a postura do pai, porque o pai não faz por maldade. Ele acha que é o melhor para o filho, ele expressa como amor, como zelo, como cuidado, mas ele não percebe que aquele adolescente precisa caminhar com as próprias pernas, que ele orienta o seu filho para enfrentar a realidade da vida, enquanto ser que ele é. E é bem interessante isso, porque vai aprendendo e vai passando devagarzinho, que tudo isso faz com que ele, esse jovem, o adolescente, tome decisões que só vão lhe trazer coisas boas, porque ele está recebendo uma estrutura de uma família, que é o dever da família, mas essa família está olhando para ele como um todo, o ser integral. Não como aquela criatura frágil, inocente, incapaz, e sim como um ser integral capaz. Então, ele vai modificar aquela ótica que ele tinha fundamentada no entusiasmo, como você falou, ele vai modificar essa ótica e passa a entender, com essa mudança, que vai conseguir, porque a estrutura que ele recebeu, com o olhar novo para os desafios que ele está enfrentando, que tudo isso vai mudar. E tudo mudará à sua volta. Isso é real. Pode falar, Valéria. Exatamente. Realmente, Oliveira, você tocou nesse ponto, né, que é a ótica, né, esse filtro da vida. Qual é o filtro que você vai olhar? E o adolescente, né, o jovem, né, agora ele sabe, né, que nesse momento de coisas boas e coisas ruins, esses desafios da vida, esses fenômenos que a vida nos traz, né, o que eu vou fazer com o que a vida me trouxe, né? Então, esses fenômenos independem do que eu desejo, né, o que eu quero. Então, essa sucessão de momentos bons, ruins, desafiadores, pessoas e situações na nossa vida, que amadurece o jovem na capacidade dele de compreender, aprimorar essa faculdade de planejar, observar as pessoas, observar a si mesmo. Isso tudo auxilia, né? Não só os jovens, mas todos nós que somos jovens ainda na regeneração, no mundo aí de provas e expiações, somos ainda crianças, né? Isso tudo nos ajuda a colocar os pés no chão, né? Na realidade, sem perder o otimismo e a esperança, né? Que é um fator importantíssimo para a gente conseguir seguindo nas nossas lutas diárias, as nossas lutas reencarnatórias, né? Que são muitas. Então, nesse momento assim de reflexão, a gente entende que não basta só eu querer, né? Eu tenho que ir à luta, produzir, perseverar, né, no que eu acredito. O Espiritismo, ele nos traça, né, todas as rotas. Nós precisamos só seguir com perseverança. Né? É muito desafiador, né? Não é fácil. E principalmente para o jovem, né? Que é muito desafiador escolher, igual o Ricardo falou, os seus desejos, né? E aquelas emoções, é muito difícil.
por exemplo, o estudo, às vezes ele foca muito no estudo, estuda excessivamente, né? Entra em síndromes, em transtornos, ou não, né? Entra naquele comportamento de oposição e não quer estudar, e não há objetivos mais. Então, realmente, o equilíbrio é desafiador, mas é importante porque é nessa hora que Cristo nos convida a seguir o caminho do meio, né? Do momento desafiador. Então, Verdade. Pode falar, Oliveira. Não, siga. Então, é interessante a gente observar esse comportamento para mostrar que há limites, né, em todos os indivíduos, que não podem ser ultrapassados e que se apresentam na ordem social, moral, econômica, social, enfim, todas as áreas, né, dos painéis existenciais, existem limites e contextos diferentes que o jovem, todos nós precisamos nos colocar, né? Maravilhoso, Valéria. E nessa construção que a gente vem fazendo até agora, já está para aquele jovem, para aquele adolescente compreender que a vida lhe oferece possibilidades, como você falou, mas que também tem os limites que lhe são oferecidos. E que esses limites, ele não pode frustrar-se, muito menos decepcionar-se, porque não são só deles, é de todos. Todos os seres têm limitações. A própria sociedade nos coloca limites. Então, é bom que a gente entenda. Então, dessa maneira, a gente acaba compreendendo que a vida não é como a gente quer. Aquele adolescente, aquele jovem vai passar a entender que a vida não é como ele quer, e sim como ele necessita. É isso que a doutrina espírita nos convida. Chama o jovem para estudar para que ele compreenda que ele é capaz, que tem potencialidades, que ele não pode faltar a sua vida pelo olhar de outrem, e sim pelo seu, né? Mas que há limites, há possibilidades e numa imensidade que há, mas que não é como ele ou qualquer um da gente quer, e sim como nós necessitamos. Justamente porque são esses limites que vão nos abrir os olhos, que vão nos fazer mudar a ótica pela qual a gente vem trilhando, a gente vem caminhando. Exatamente, Oliveira. Assim, podemos afirmar também que os momentos da nossa existência, as oportunidades são proporcionadas em decorrência de outras situações, consequentemente, no contexto do espiritismo. Não existe o determinismo, algo já destinado. Claro que há planejamentos, porém, tudo depende das nossas escolhas e da capacidade de entendermos qual o melhor momento para investirmos essa iniciativa, como bem já retratamos na questão anterior. Não podemos nadar contra a correnteza da vida, pensar que podemos definir totalmente o nosso futuro, pois tudo depende das consequências de cada situação. De uma hora para outra podemos mudar o rumo total da nossa vida, virar de cabeça para baixo nossa vida, e como bem Valéria falou, que é nesses momentos que precisamos entender a palavra de Jesus para colocar de novo nos trilhos a nossa caminhada. Dessa forma, devemos entender o significado dessa correnteza, no sentido figurado, ou os pequenos elementos impostos, pois são eles que determinarão se estamos no caminho certo, se realmente vale a pena continuar naquele caminho, pois, caso contrário, poderemos estar ultrapassando os nossos limites ao tentarmos encarar tantos desafios, acreditando que todos são essenciais para nos tornarmos bem-sucedidos futuramente, que devemos fazer tudo na mesma hora para receber recompensas de forma mais rápida. Acreditamos que acarretar diversas dificuldades ao mesmo tempo teremos essas recompensas de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, como já bem retratamos, não dando importância aos limites da sua matéria. Aí que entra novamente a importância do autodescobrimento, reconhecer que mesmo tendo vontade para mudar o nosso futuro, mudar a nossa perspectiva diante do mundo, não podemos exagerar nessas ambições, pois quando exigimos algo do nosso organismo, da nossa máquina e ferramenta para esse plano, além do que somos capazes,
os resultados sempre serão negativos. Consequentemente, temos uma maior probabilidade de cairmos no desânimo. Então, que possamos compreender a necessidade do estudo, do estudo diante da doutrina, nas nossas vidas, na religião em geral, já que são elas que mostram quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos limites, e principalmente os nossos talentos que estão adormecidos ainda nesse período da adolescência. Maravilhoso, Ricardo. E, olha, só para a gente descontrair um pouquinho, eu recebi uma mensagem aqui que está dizendo assim, quando eu falei da sua beleza, aí alguém mandou uma mensagem assim, tá lindo mesmo, hein? Ela foi impactada com sua beleza. E a outra mensagem era assim, mas rapaz, Valéria, com esse jeitinho mineiro dela, né? Vem como mineiro, né? Que mineiro vai e começa num prato imenso, ele começa a comer pelas beiradas e acaba, né, conseguindo. Então, é fantástico, né? E nós hoje estamos felizes porque, além da visita da nossa mineirinha, posso chamar de mineirinha? Posso, né? Ela coçou o queixo, não queria. Então, além de Valéria, né, nos visitando aqui de Minas Gerais, nós temos uma outra jovem que nos enviou uma pergunta. É Isis, uma pernambucana. E aí, Isis? Oi, gente, meu nome é Isis Miranda, eu faço parte do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, que fica aqui em Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco. Eu adorei a temática de hoje, mas eu fiquei com uma dúvida. Esses limites que vocês falaram, onde é que a gente pode encontrar eles? Eles existem apenas no nosso corpo físico? Nossa, então, né, Oliveira, Ricardo, realmente, né, o adolescente quer saber. Nós temos limites mesmos? E onde estão esses limites, né? Onde eles estão escritos? Na verdade, os limites se encontram na capacidade das nossas próprias resistências, né? Física, moral, mental. Como vocês mesmos disseram, né? As adversidades ou não vêm com as nossas necessidades. E quais são as minhas necessidades, né? Demonstram os meus limites. Esses limites morais, né? Que fazem com que nós, por exemplo, estejamos encarnados no mundo de provas e expiações. Ele nos limita em muitas coisas, mas são necessários para o nosso aprendizado. Né? Então, além disso, a sociedade que a gente está incluído, por que estamos no Brasil? Por que não estamos em outro país? Por que eu sou mineira, né? E não nasci na região Nordeste? Tem um motivo, um propósito. E vocês também, né? Então, a sociedade, as leis, normas que nos regem, são necessários e imperativos para estabelecer esses limites, né, essas leis. É interessante também lembrar que essas leis podem ser entendidas de formas diferentes, né? Como o próprio Ricardo falou, que a visão que a gente tem, muitas vezes, veio para transformar essa lei, essa norma, para melhor. Mas nós estamos aqui essencialmente para entendê-las e respeitá-las, primeiramente, né? Certamente há homens e mulheres que se transformam, né, em exceção, né, havendo pagos pesados ônus de sacrifício, graças a qual abriram a história páginas de incomparável beleza. Maravilhoso, maravilhoso, Valéria. Isso é real, né? Nós temos exemplos e mais exemplos de verdadeiros missionários do amor e missionários em todas as áreas da sociedade, desde a ciência a toda a tecnologia, como hoje falamos. E a doutrina espírita nos convida a entender que somos individualidades. E cada um de nós assimilamos os desafios da vida dentro daquilo que construímos para nós mesmos. Porque a vida é simples, é sem segredo, e é você que é responsável pela sua. Sou eu pela minha, é Ricardo pela dele, é cada jovem, cada adolescente é responsável por toda a construção que traz e toda a construção que vai fazer. Pode falar, Ricardo. Perfeito, Oliveira e Valéria. Portanto, devemos compreender que tudo depende da forma que encaramos a situação, né? Assim como existiram essas exceções, aqueles que conseguiram fugir dos padrões de seus limites e tiveram ganhos com isso, ganhos com esse sacrifício,
Também existiram aqueles que se perderam na caminhada, que caíram no desânimo, que não possuíram energia necessária para conquistar os seus objetivos naquela existência. Tudo isso ocorre não como uma forma de castigo, mas sim de uma forma de aprendizado. Cabe ao homem aprender essa lição e colocar em prática nas suas próximas existências, sempre respeitando a capacidade de sua matéria e principalmente do seu psicológico. Muitos de nós acreditamos que o descanso é algo fútil, que estamos perdendo tempo para evoluir com essa atitude, que no mesmo tempo que eu estou descansando, poderia estar ajudando outras pessoas, porém, esquecemos que a matéria necessita de uma pausa justamente para recuperar essas forças, para não usufruir excessivamente da nossa saúde física e também nossa saúde mental, elementos que influenciam diretamente no modo que nos portamos no cotidiano. Se eu não me engano, a questão, deixa eu ver, 182 do Livro dos Espíritos vem falando justamente sobre isso, afirmando que também que o descanso é um tempo de liberdade para a inteligência ter um pouco mais de uma inteligência ter um pouco mais de liberdade diante da matéria, até porque não podemos esquecer que também aprendemos no outro plano, principalmente durante os sonhos. Um ótimo exemplo para esse caso de uso excessivo da matéria é o caso de Chico Xavier, que mesmo com as melhores intenções, proporcionando um fenômeno que foi denominado no espiritismo materialização, foi recomendado que descansasse pelo seu mentor Emmanuel, pois o trabalho como esse necessita de uma energia maior, dessa forma gasta muito o corpo e poderia até trazer consequências piores para o futuro. Agora, vamos imaginar se até mesmo Chico Xavier foi recomendado que descansasse no nível mediúnico dele, quem somos nós para não optarmos por esse caminho, né? Temos o apoio, sim, da espiritualidade nesses momentos, quando praticamos o bem, quando estamos trabalhando para o bem do mundo em geral, porém também devemos fazer a nossa parte, conservando essa dádiva divina conhecida como corpo humano. Por outro lado, o descanso excessivo também traz prejuízos, nos faz acomodar na mesmice do cotidiano, permanecemos na zona de conforto, como bem já falamos, se eu não me engano, na segunda temporada, no início da segunda temporada, e não tentamos vivenciar novas experiências. Portanto, é aquilo que sempre falamos, tudo em excesso faz mal, né? Então, que possamos aprender com essas situações da vida, saber lidar com os nossos limites e capacidades, pois só assim levaremos uma existência mais saudável, uma existência mais tranquila, materialmente falando, e também psicologicamente. Com certeza. E dentro do processo de crescimento e amadurecimento, como falou Valéria, é bom que a gente entenda que muitas vezes esses jovens eles querem ir além das suas forças físicas, né? Pelo entusiasmo, né? Pelo entusiasmo. Não o caso de Chico. O caso de Chico ele foi recomendado a parar, até porque a sua missão não era a questão de materialização. E bem lembrado, né? Um lembrete aos nossos médios. Médios, prudência, cautela, responsabilidade. Há determinados trabalhos que causam desgastes e que precisamos, sim, ter um devido cuidado para conosco mesmo, porque, como bem falou a pergunta de Isis, muito obrigado, Isis, muito obrigado, Isis, e a resposta de Valéria, um dos limites impostos a nós mesmos é o corpo físico, é uma das nossas limitações. É tanto isso é real que nós não nos lembramos dos potenciais que possuímos. Temos o corpo nos tolhindo utilizar todo o nosso potencial, justamente para que não nos desgaste. E dentro do repouso, na questão 182 que você colocou, é justamente isso. O meu corpo repousa para refazer a vitalidade orgânica e eu, espírito, vou me orientando cada vez mais
com todas as questões que me envolvem na caminhada. Muitas vezes recebo orientações, muitas vezes até estudos, aulas, e tudo que Deus silenciosamente nos oferece. Mas, infelizmente, no dia a dia, às vezes nós nos amedrontamos, nós nos assustamos com o desafio apresentado. E são esses medos que levam o jovem a desistir, às vezes, até dos seus sonhos. Acham grandioso demais, acham além das suas possibilidades, ou se não ficam, como você falou, ociosos e ansiosos, sem rumo, sem saber o que fazer. Então, algo não deu certo, eu paro, não tenho nenhuma reação positiva para seguir, mas eu permaneço ansioso, sem rumo, sem sentido para a minha própria existência. Ou seja, ficam sentados à beira do caminho, como dizia o poeta, né? Vocês querem que eu cante para vocês essa música? Eu canto. Olha, ninguém deixa eu cantar, sabia, Valéria? Pode seguir. Ninguém quer que eu cante. Pode seguir, Valéria. Nem Valéria, que não conhecia, já foi falando, você viu? Pode seguir, Valéria. Ricardo que tem que dizer. Vai chegar seu momento, Oliveira, vai chegar. Realmente, Oliveira, a gente percebe isso, né? Porque eu acho que é uma comodidade mesmo, a gente percebe essa característica da nossa atitude, né? Esperar que tudo vai acontecer ao nosso favor, né? A gente crê nisso, até por esperança mesmo na vida, com a fé, né, que a gente tem em realização dos nossos desejos, nossos planos de estudar, trabalhar, desejos da casa espírita, desejos de relacionamento, né? A gente tem esperança de que tudo vai correr bem. Mas, na verdade, esse movimento passivo, ele é injustificável, né? É um pensamento muito infantil. A gente também não pode deixar, né, esses sonhos devido aos pensamentos, né, pessimistas. A gente, às vezes, traz, Alexandre falou também dessa análise psicológica, né, essas heranças autodepreciativas, muitas vezes, que a nossa sociedade ou a nossa família traz com o corpo, né, também com o nosso olhar, com as nossas características. Muitas vezes os homens, numa sociedade que a gente vive, não se preocupam com as emoções. Isso tudo fere, né, o nosso espírito, né, como espírito único, assim, espírito integral, né, que temos que viver todas essas energias masculinas, femininas. Então, a gente não pode perder essa oportunidade sagrada, né, de crescimento, que se encontram principalmente na adolescência, que tantas adversidades nos rondam, né? Então, é o momento de programar, experimentar, né, tentar, buscar, né, errar muitas vezes, mas com consciência de que está no caminho certo. Não é errar deliberadamente, né? E pelos desejos, pelas pulsões, todo mundo faz, né? Realmente a gente quer ser diferente, quer chegar num lugar diferente, então vamos fazer coisas diferentes, né? Então, quando o jovem, consciente dessa capacidade que ele tem de delinear o futuro, ele está próximo da vitória. Não que ele vai ganhar a batalha toda, mas ele está próximo de ganhar a batalha contra ele mesmo, né? Que, na verdade, é o objetivo que a gente tem como espírito eterno. Então, ele precisa traçar, buscando novos resultados, com esse desejo, né, de aprendizado. Nós aqui, que estamos presentes, acho que um pouco mais de 20 pessoas, mais nós três, né, estamos aqui conscientes dessa reflexão. Então, nós estamos dedicando o nosso tempo, que é tão sagrado, né? O tempo se esvai, né? Onde a gente tem usado o nosso tempo? Nos nossos pensamentos, o que a gente tem se alimentado na internet, o que tem saído da nossa boca, né? Tudo isso é de muito valor, tudo isso passa, e a gente não tem muita consciência na adolescência, né? Então, realmente, esse idealismo da adolescência tem que ir de encontro à perseverança necessária no caminho, que todos nós, né, espíritos, precisamos ter, principalmente na adolescência, para conseguir não temer esse porvir, que é tipo do adolescente, né, do jovem, não temer o futuro, mas não temer com consciência, né, dos seus limites, dos seus desejos, né, para entender e sugar ao máximo as lições do cotidiano.
Né, Oliveira? Com certeza, Valéria. Não parar, né? A vida é dinâmica e você faz parte de um todo. Esse todo está em movimento, é energia e não para. Então, se você parar, você vai sofrer, digamos assim, as consequências da sua acomodação. Porque o tempo, como eu falei lá no início, traz as incertezas, traz os desafios, os obstáculos, mas também traz as possibilidades. Eu sempre costumo dizer assim, nós nunca podemos colocar as dificuldades, os obstáculos na frente das possibilidades. Nós temos que entender que mesmo havendo obstáculo, desafio, há possibilidade. E o que nos interessa é a possibilidade de caminhar, como você bem falou. Caminhando de passo em passo, com certeza nós atingiremos o alvo. E esse alvo, todos nós sabemos, que é aquela meta pré-estabelecida no planejamento para o meu bem, para o meu crescimento, e assim eu vou dando sequência. Então, tudo isso significa que são os jovens, assim como também os adolescentes, os únicos responsáveis pelas suas conquistas. Por aquilo que ele almeja, ninguém vai lutar. Se você não lutar pelo que você deseja, pelo projeto que você organizou para a tua vida, para dar sentido à tua vida, ninguém vai fazer isso por você. É você jovem, você adolescente, o único responsável de fazer acontecer. E você pode fazer acontecer. Você é capaz de fazer acontecer. Porque, como bem nós já conversamos, não há segredos. É só, simplesmente, confiar em si e agir. Porque, trazendo o mestre para esse contexto, ele diz assim, faça a tua parte, que os céus te ajudará. Então, o Cristo é perfeito nas colocações, me dando a certeza do amparo constante. Agora, para isso, nós temos que confiar em nós mesmos e agir na direção que almejamos. Pode falar, Ricardo. Exatamente, Oliveira. Com isso, podemos afirmar que todas as coisas de nossa vida exigem uma planificação e também uma ação. O humano em si tende a se acomodar durante as situações da vida, justamente por sentir-se seguro com a mesmice do cotidiano, como o circuito fechado de Ricardo Ramos, que já debatemos sobre essa obra, onde ele descreve ações tomadas diariamente, que são as mesmas todos os dias, justamente para nada dar errado, para não se arriscar. O que assimilamos isso à segurança. Maslow, um filósofo, psicoterapeuta também, em sua hierarquia de necessidades, considera a segurança como uma necessidade básica para um ser humano. Ter um lar, uma família, uma renda, uma saúde, uma vida boa em geral, traz segurança, porém, para ter uma saúde mental estável, um bom relacionamento afetivo e, principalmente, alcançar a autorrealização, tema que também já debatemos em outros programas, é preciso se arriscar. A acomodação nunca será segurança. Podemos ter todas as contas pagas, um bom emprego, uma ótima situação financeira, fazer boas viagens e, mesmo assim, ser insatisfeito consigo. E é a partir daí que surgem os sentimentos que atrapalham a nossa caminhada, como a inveja, o desgosto, entre outros que prejudicam a nossa saúde mental. Aquele que tem medo de arriscar perde as oportunidades da vida, perde as experiências únicas, na verdade, e principalmente a chance de evoluir com os outros naquela existência. E quando tomamos consciência disso, ficamos decepcionados com o tempo que foi perdido. Isso que muitas vezes leva jovens, adultos, idosos, em geral, ao suicídio. Então, que possamos aproveitar essa vida. Tem uma frase que Oliveira sempre fala em suas palestras, aproveitar essa vida como se fosse a melhor de todas as existências, pedir perdão para aquela pessoa que não conseguimos anteriormente,
não conseguimos nos resolver. O perdão é um ato libertador e não é nada fácil. Enfim, vamos viver, né? Que possamos avaliar os riscos, sim, de cada situação, como bem Valéria falou, porém de uma forma positiva, sem medo de sair da sua zona de conforto, avaliar os riscos e saber das suas capacidades, traz consigo a segurança na hora da decisão, mesmo que dê um friozinho na barriga sempre após ao decidir o que fará da sua vida. E aí já entramos novamente no contexto da doutrina, especificadamente, o autodescobrimento, esse tema que estamos debatendo desde o início, que tem suma importância nessa hora da decisão, onde sabemos da nossa capacidade, dos nossos talentos, os nossos limites. Se eu não me engano, Ricardo, meu pai, disse os limites, nos comentários, os limites facilitam a caminhada, é isso mesmo. Muitos adultos, muitos adolescentes não tentam investir em novos caminhos justamente por acreditarem que não são suficientes, que naquele local ou naquela profissão não cabe a eles estar lá, onde muitas vezes poderia até ser seu planejamento reencarnatório vivenciar aquilo, porém por falta de vontade ou conhecimento, instrução, não procuram o ensinamento do espiritismo, o ensinamento de outras religiões em geral, consequentemente apresentam maiores dificuldades para descobrirem as belezas do seu íntimo. Sempre nos cobramos muito, perguntamos se isso der certo, se aquilo não der certo. Porém, não é esse o caminho, devemos entender que não há problema em recomeçar, dar um passo atrás. Chico, se eu não me engano, já falava isso numa frase: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é essa, deixa para depois. Na verdade, novas folhas, novas flores na infinita bênção do recomeço. Essa é a frase de Chico Xavier. Então, que possamos viver e sempre relembrar que aqueles vencedores são os que ficam alerta, sempre esperando uma nova oportunidade para mudar para melhor, como o Valério falou. No caso, essa mudança seria no seu íntimo, principalmente, pois é isso que você carrega para outras existências. E esse é o nosso objetivo como espírito. E a verdade, Ricardo, é que precisa esse jovem intensificar os esforços, mesmo diante dos obstáculos, dos desafios, porque há situações em que nos paralisa. E você paralisar, você vai perder tempo e estímulo. Então, como você bem falou aí, caminhar e caminhar e caminhar, né? Todo esse processo, desde o princípio, desde ele compreender que, como você falou, a segurança é importante, mas a maior importância que há é ser seguro de si, é confiar em si, é saber que é capaz, que vai conseguir, mesmo que ele caia, aí entra a frase de Chico, né? Pode-se, recomeçando, fazer um novo fim daquela história, né? A história que não deu certo, quando você tem a oportunidade do recomeço, você pode modificar os caminhos trilhados. E os caminhos antes trilhados, você já não vai mais percorrer por ali, você caminhará por um novo caminho, que ao invés de espinho, você vai... eu sempre adoro o espinho de flor, né? Você vai colocando e sentindo o perfume das flores por onde vai passando. Então, nós vamos percebendo que todo esse processo, de degrau em degrau, vai fazendo com que o jovem, o adolescente, amadureça. E ele vai amadurecendo aos poucos, e aos poucos ele vai ficando independente da idade que ele tenha, porque é bobagem. Aí volto lá para o início do programa, quando você falou nas questões que muitas vezes os jovens não recebem a oportunidade porque os mais antigos, que estão ali há mais tempo, os mais experientes, acham que não são capazes, né? Mas, independente da idade,
O amadurecimento do ser é diferente. É diferente. Nós vemos jovens verdadeiros adultos e vimos adultos verdadeiras crianças, nas suas atitudes, nas suas posturas. Então, isso é independente, né? Independente disso, são experiências, sim, vividas. Isso vai nos fortalecendo na nossa caminhada. Perfeito, Oliveira. Realmente se tocou nesse ponto da inteligência emocional, né? Que todos nós buscamos na existência. Então, falar da inteligência emocional, né? Quantos anos aí a gente veio falando os adultos de hoje, né? Falaram muitos anos de QI, né? Essa questão da inteligência, quantificar a inteligência, né? E, na verdade, hoje a gente fala dessa inteligência que é plural, mas que ela, mais importante ainda, é como você lida com ela. Porque como você lida com os seus e como você lida com você mesmo, é mais importante no momento de explorar esse QI, né? Esse possível QI. Quando você falou da flor, eu lembrei de uma música que eu não me lembro o nome dela, mas ela tem acho que, não sei se vocês conhecem, um trecho dela é assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E essa música eu gosto muito, que é uma música que minha mãe me ensinou e sempre me remeteu, assim, quando eu era mais nova, eu ficava, assim, pensando nessa minha necessidade, e necessidade que todos deveríamos ter, de nos moldar e de sempre dar ao outro o melhor que a gente tem, né? E realmente, até as plantas, a natureza, o sol brilha para todos os dias, né? O vento, essa brisa que acaricia a todos, né? Independente de se dar frutos ou não. As árvores, né? Elas não escolhem para quem elas dão os frutos. Todos estão ali, né? Ao bel prazer de quem os deseja. As flores perfumam a natureza, todos conseguem sentir. Então, quando você fala que o jovem vai amadurecer independente da idade, a gente encontra adultos, né, com pensamento infantil, e jovens tão maduros, e vice-versa. Por quê, né? Nós, reencarnacionistas, sabemos o motivo. Mas, independente do estágio que a gente tiver, a nossa necessidade é servir sempre. Sempre transbordar o que há em nós, né? Claro que, se você não tiver coisas tão boas assim a transbordar, é importante que você trabalhe isso. Então, nesse período de formação, é importante, como o Ricardo falou, esse autoconhecimento, perceber o que é meu, né? Zeca falou aí dos médios. Essencial os médios perceberem o que é meu, o que é do outro, o que é influência. Todos nós, como médios, né, precisamos entender. Precisamos ter essa docilidade no convívio, apesar de desafiadora na adolescência, né, que os impulsos vêm, a gente quer falar de qualquer forma, e a gente quer colocar as nossas ideias rapidamente. Mas é interessante entender que não é o conteúdo que importa, mas a forma como ela é colocada, para estabelecer esse vínculo, porque, na verdade, é o vínculo que torna a gente mesmo. Esse autoconhecimento, né, é o que difere nós dos animais. Um cachorro, ele nos ensina muito, nos ensina companheirismo, né, está sempre conosco, nos ensina presença, ele está sempre presente. Se ele sofreu uma violência, ele se esquece rapidamente e continua tratando com alegria. Mas nós, Homo sapiens sapiens, sabemos que sabemos. Então, nós temos que cultivar essa capacidade de autoobservação. Eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu fiz, nem o que eu vou fazer. Né? Eu sou esse eu que está fora, observando quem sente, observando o que fez, observando os seus desejos. Né? Então, nós não somos aquele sentimento de impulso. Nós conseguimos observar quando temos isso. Então, para que a gente tenha essa gentileza na afetividade, o trabalho é constante. O trabalho conosco mesmo. Né? Estudar, aprimorar esses valores, né, Oliveira? E assim, os prazeres, né, o desejo, a busca por essa felicidade fácil, realmente é uma coisa que nos chama, né? Mas se nós realmente desejamos ter esse desenvolvimento emocional para aprendermos a sermos donos da nossa própria ação,
e, como o Oliveira falou, responsáveis, né, pelas nossas consequências, a gente precisa domar essas emoções, não é sufocar, mas é domá-las, entendendo a causa dela. Maravilhoso, Valéria. É viver saudavelmente com todas elas. Emoção, somos seres puramente emocionais e temos vivências e relações invisíveis que muitas vezes as nossas emoções misturam-se e nós não sabemos lidar com ela. Daí surge mil e um conflito, vazios e tudo isso. Então, quando você passa a conviver com você de uma forma saudável, independente da emoção que você tenha, aí esse QI, como você falou, que é a inteligência emocional, você domina. E você passa, independente da emoção, independente da situação, independente do que lhe venha, você estará saudável e pronta para caminhar. Mas hoje o programa está maravilhoso porque nós vamos receber mais uma convidada. E que lindo, cara! Eu agradeço demais a todos vocês. E nós temos uma outra convidada do Pernambuco, nossa querida Carol. Carol, por favor, fique à vontade. Salve, salve, galerinha espírita! Tudo certo aí? Eu sou a Carol Prestrello. Eu sou uma das trabalhadoras do União Espírita Caminho da Luz, Uniluz, aqui em Recife, Pernambuco. E olha, depois desse bate-papo todo, não tinha como não perguntar. O que é que a gente pode dizer para nós jovens, para os adolescentes que querem melhorar a sua vida? O que é que a gente pode dizer para esse jovem, para esse adolescente, para se libertar das más paixões, para não dizer os vícios, as desvirtudes, aqueles pontos que a gente precisa melhorar? Olha, fica aguardando a resposta de vocês aí, hein? Abraço, gratiluz. Vai, Ricardo, é com você. Vou passar para você, viu, Ricardo? Certo. Então, uma recomendação que serve também para todos, independentemente da idade, é que aproveite a oportunidade que a vida está te proporcionando, tenha atenção aos pequenos elementos impostos no seu cotidiano, reflita como foi tão difícil chegar até aqui e como posso mudar essa perspectiva para novos obstáculos, que você tente sempre arriscar, como Valéria falou, mas com consciência, tentar coisas novas. A juventude é um período mais importante para tentarmos novos caminhos, novas vertentes, além de colocar em mente que você está preparado para eliminar suas imperfeições, que é preciso sempre estudar para reconhecer suas perfeições adormecidas no seu íntimo e principalmente tomar iniciativa para a programática renovadora. Claro que começando com os pequenos pontos negativos, pois cada obstáculo superado, mais forte ficamos psicologicamente falando para desafios mais complexos. Não podemos passar os pés pelas mãos, tudo de acordo com o seu tempo, e é preciso que seja respeitado. A pressa para superar obstáculos, juntar obstáculos ao mesmo tempo, muitos obstáculos ao mesmo tempo, na verdade, pode gerar sentimentos pejorativos para a sua caminhada. Então, que tenhamos ouvidos para ouvir os mais experientes e olhos para ver as pequenas perfeições da sua existência. Então, como já diria Fernando Pessoa, agora sim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, vamos viver cada dia como se fosse o último, mostrando sempre as nossas melhores versões. Existirão dias e dias, alguns melhores, outros não tão bons, porém o objetivo sempre será a nossa autorrealização. Então, que consigamos entender o verdadeiro significado da felicidade das nossas vidas e principalmente a importância do estudo da doutrina e de outras religiões para fortalecer a sua fé durante a caminhada, né? Sim, o convite do Cristo, então, tem sido sempre imperioso. Toma-se a charrua e não olhe para trás. Vamos tomar as rédeas das nossas vidas, meus irmãos, né? Não vamos deixar que o desânimo nos aflija.
diante do desejo de retificação, marchar para o bem e não tornar ao pecado, que tanto nos toma, muitas vezes. Imprescindível, decidas o que desejas da vida. Como conduzir a vida? O que queres? Qual a ideia que fazes da vida? Deve-se questionar. E, por fim, marcha. Marcha e não temas. Eleja essa rota para a verdadeira vida que Cristo nos convida. Maravilhoso, Valéria, maravilhoso, Ricardo. E eu queria dizer a você, pai, a você, mãe, a você, educador, olha para aquele adolescente, para aquela criança, para aquele jovem que está ao teu lado. Estende-lhe as mãos, não vá tolir a sua liberdade do ser integral que é. Olha para ele como filho de Deus, capaz de realizar feitos que o próprio Jesus é, realizou e disse que todos nós seríamos capazes de fazer o que ele fez e um pouquinho mais. Ali há um ser, uma essência divina, um projeto espiritual vindo do Pai com uma proposta grandiosa que traz consigo aquisições, capacidades, potencialidades que precisam ser incentivadas, estimuladas, zeladas, mas também traz consigo imperfeições que precisam ser moldadas. E é a tua mão, o teu olhar, o teu coração que fará com que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que caminha contigo transforme-se em um melhor homem e uma melhor mulher. Adolescente, jovem, compreenda que além dos limites que aqui nós conversamos, o teu maior limite é você mesmo. É você o seu maior limite. Sou eu o meu maior limite. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Carol. Um cheiro para tu, mulher. Essa mulher só aparece em paisagem linda, né? Até parece que ela mora no Jardim Botânico, né? Então, obrigado, Valéria. Obrigado a cada um de vocês que nos assistiram. E, Ricardo, faça suas considerações finais. E eu vou pedir a vocês que, quando concluir, não vamos desligar, vamos continuar nos bastidores, porque o bastidor é onde a coisa pega, é bom demais. Ricardo, por favor, Ricardo. Então, gostaria de agradecer, como o Caio, um trabalhador da nossa casa também fala, agradecer a espiritualidade. Caio Belo. Agradecer a espiritualidade que está nos auxiliando nesse momento, agradecer aos canais auxiliadores que nos ajudaram nessa propagação dessa palavra tão bonita que é a doutrina espírita, agradecer a minha família, ao meu pai e minha mãe, ao meu tio que muitas vezes está presente também na live, Ricardo, André e Arnaldo, agradecer também ao ao jovem Oliveira, por nos proporcionar esse momento incrível, né? Esse momento de aprendizado, que colocou fé na gente, não deixou que a gente desistisse nos momentos difíceis do grupo. Sabemos que existem variados problemas durante a caminhada. Agradecer a Valéria, que também nos proporcionou esse momento, que topou, assim como Letícia, outra trabalhadora da casa, chegou na mesma semana, já foi para o programa. Agradecer a Letícia, que está nos bastidores, ao pessoal que está nos assistindo. Não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber sempre notificações quando faremos esses programas e outros eventos. E agradecer também a Lanúzia, que não está hoje, mas está um pouco afastada, né, por conta, enfim, coisas pessoais, cirurgia. Então, melhoras para ela, que a gente se encontre novamente daqui a pouco. E é isso. Só agradeço pela oportunidade. O interessante é que Lanúzia, mesmo ausente, ela está no controle, viu? Olha, não brinque não, que ela é fantástica, né? Lanúzia, um cheiro para tu, mulher. Vai, Valéria, suas considerações finais hoje.
Nossa, eu queria agradecer primeiro a equipe espiritual, né, do Seridó, ao Fala Jovem, a todos esses jovens aí que estão por detrás das câmeras, que estão fazendo tudo acontecer, a Oliveira, né, que me fez esse convite, e todos que me acolheram, né, no programa de hoje. Agradecer a todos que estão presentes aqui na live, né, que toparam refletir sobre esse assunto, né, muitos adultos aqui, eu fiquei feliz, né, muitos adultos querendo olhar para esse momento, né, então também estão querendo educar diferente esses novos jovens, e eu queria agradecer também a todos que, de certa forma, fizeram parte dessa live, né, a equipe espiritual que está presente, o meu mentor, que está sempre me intuindo, que eu possa sempre ter, né, esse olhar para as boas obras e eu conseguir servir de alguma forma. E eu queria agradecer também a minha mãe, que está aí, sempre me apoiando nas atividades espíritas, e é isso. Obrigado, Valéria. Eu quero dizer a tu, a tua mãe e ao teu mentor. Vocês três estão amarrados em nome de Jesus. Não escapam mais da Pode gente. deixar. Não escapam mais da gente, né? Porque muito obrigado, filha. Muito obrigado a você pela sua coragem. Obrigado a todos os nossos parceiros. Letícia, você poderia aparecer para falar os nossos parceiros, por favor? Letícia? Acho que ela não topou, não. Oh, tá ok, Letícia. Eu só queria mostrar como a Letícia está linda, gente. Ela produz isso de um jeito. Então, agradecer ao Seridó Espírita, a TV7, a Rai TV, Espiritize, Canal Baiano, Estação da Luz e tantos outros parceiros que nos abraçaram, nos deram a mão, né? Agradecer a vocês, jovens, que têm paciência, né, com toda, às vezes, as minhas posturas, e não é fácil, são um desafio para vocês. Né? Agradecer, digamos assim, aqueles que, de uma certa forma, fazem isso acontecer, que são vocês que nos assistem, né? A cada adolescente, a cada jovem que nos assistiu, muito obrigado e tenha certeza que você já não é mais o mesmo de horas atrás. Nós não somos. Então, Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz. Coraçãozinho, Ricardo, foi a ordem que recebemos, viu? Vamos continuar nos bastidores. Tchau para todos, um abraço. Até sexta-feira, 20 horas.